desprezada aos seus olhos. Ou seja, Agar desprezou Sarai. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lai-Roi, eis que está entre Cádiz e Berete. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Pode se assentar. Já oramos. Glória a Deus. No início do culto, pela palavra. Então nós cremos que Deus já ouviu a nossa oração e já revelou aquilo que Ele quer falar conosco. Glória a Deus. Se fôssemos colocar aqui um título, nós não usamos isso aqui na nossa igreja, não temos esse costume. Mas se fôssemos colocar um título para essa palavra, talvez poderia colocar: quanto tempo você suporta esperar? Quanto tempo eu suporto esperar? Quanto tempo você suporta esperar por algo? Eu, pelo menos, não tenho como característica ser muito paciente, não. E não tenho problema nenhum em falar isso, irmãos, porque eu tenho milhares de erros e defeitos. Um deles é que às vezes eu quero ir mais rápido do que eu deveria estar indo. Então às vezes a gente acaba atropelando algumas coisas. E eu também às vezes não tenho muita paciência para esperar um ônibus, por exemplo. Eu já fico lá com a perna assim. Não sei se vocês são assim, mas eu olho no aplicativo, o aplicativo está dizendo já, o ônibus não está na minha frente e já fico nervoso. Sim, não é? Isso porque a gente sabe que o ônibus veio. A gente tem certeza, não é, pastor? A gente sabe que o ônibus está vindo, mas mesmo assim, se o aplicativo está dizendo já,
e não está ali na sua frente, você já fica nervoso, já imagina que quebrou, será que quebrou outro? Eu passava por isso quando eu era lá no Cipó, porque lá só tinha uma linha. Se o já não era já, eu já tinha certeza que tinha quebrado, acontecido alguma coisa, né? E às vezes não era nada, às vezes era só um motorista que era um pouquinho mais lento do que o normal, às vezes era o trem que passava, e aí o ônibus tinha que esperar o trem para ele atravessar ali a linha férrea. E a gente já fica ansioso, né? Porque tinha que trabalhar, tem horário no serviço. Então esperar é algo muito difícil para cada um de nós. E cada um trabalha essa área de uma forma. Uns conseguem lidar muito bem com o tempo, né? Outros não conseguem, né? Outros ficam bem estressados porque desejam muito rapidamente aquilo que já está no coração dela, que em algum dia recebeu uma promessa. Imagina a pessoa que faz um processo seletivo e esse processo ele tem fases, e aí você vai passando por todas as fases, chega ali no final e aí fica só esperando aquela ligação. É uma angústia muito grande, por mais que você saiba que você vai conseguir aquilo, mas o tempo que você fica esperando, e aí vem uma ligação, você acha que é sobre aquilo, quando vai ver, é oferecer um cartão de crédito, né? E não é aquilo que você estava esperando. Então, cada um vai tendo uma atitude diferente diante do tempo que tem que esperar para alguma coisa. Glória a Deus. Abraão, e no início Abrão, ele ouviu aos 75 anos de idade, ele não era jovem, e ele ouviu naquele tempo da própria boca de Deus que ele seria um pai de muitas nações, que ele teria uma grande descendência, e que ele então seria um homem que as dele teria muitas pessoas. E é difícil para um homem olhar na sua idade, 75 anos, e conseguir construir essa palavra que Deus estava dizendo para ele. Glória a Deus. Porque Abrão, ele tinha uma esposa cujo nome era Sarai, que tinha 10 anos a menos que ele. Ou seja, ela tinha 65 anos. Ora, 65 anos, mesmo que naquele tempo eram outros tempos, né? Milhares de anos atrás, mas mesmo assim não era fácil para a mulher conceber com 65 anos. Não era impossível, porque senão, né, isso não teria acontecido. Então não era algo impossível, mas era algo muito difícil de acontecer. Então Abrão recebe uma promessa de Deus, e ele crê naquela promessa. Ele crê que aquilo vai acontecer. Então a fé começou a partir daí, porque a Bíblia diz que ao ouvir e ao crer, isso foi imputado como justiça. Ou seja, aquele homem, ele acreditou fielmente naquilo que Deus estava falando para ele. Aleluia. Ele não desviou a fé dele daquilo que Deus estava prometendo para ele. Glória a Deus. Era algo difícil, mas ele tinha certeza que de uma forma ou de outra ele ia conquistar aquilo que Deus
estava prometendo para ele. Só que na cabeça de um homem de 75 anos e juntamente com a sua esposa, porque obviamente os dois ao deitar deviam conversar sobre isso, né, sobre as promessas que Deus estava fazendo para eles, eles achavam, fisicamente falando, que aquilo não aconteceria entre Abrão e Sarai. Mas Deus ia ter uma estratégia, criar algo, mas que faria com que aquela promessa se concretizasse. Então, Abrão obedece a voz de Deus quando Deus fala: sai do meio da tua parentela, eu vou te mostrar o lugar onde você deve ir. Abrão pega a sua esposa e pega também o seu sobrinho Ló. Deus não mandou que Abrão pegasse o seu sobrinho Ló. Verdade, sim. Essa atitude Abrão teve por conta própria. Aliás, a relação de Abrão com Deus, ela sempre teve essas nuances. Deus não mandava Abrão fazer certas coisas e Abrão fazia. Mas ele não fazia com aquele intuito de maldade, de querer destruir algo. Ele fazia geralmente para proteger alguma coisa. Então, quando ele leva Ló, ele pensa da seguinte forma: eu provavelmente não vou ter mais como ter um filho com a minha esposa. Então, eu pegando Ló como meu sobrinho, eu vou fazê-lo como meu filho, e então a descendência de Ló será a minha descendência. Na cabeça daquele homem, era isso que Deus ia fazer. Que Deus ia fazer de uma forma mais simples, normal, mesmo para aquele tempo. Deus iria, então, através de Ló, dar a descendência para Abrão. Mas as coisas não acontecem de forma natural quando Deus está no controle. Glória Verdade. a Deus. Então você às vezes está buscando formas naturais de resolver algo que já está na mão de Deus e que Ele já disse que vai fazer do jeito dele. Glória a Deus. Verdade, Senhor. Mas você está teimando com Deus porque você quer fazer do seu jeito. Santo Deus. Você quer pegar as suas ferramentas e ir lá e fazer da sua forma. Porque você acredita em Deus, você confia em Deus. Então você quer que a bênção, aquilo que Ele te prometeu, chegue mais rápido, para você glorificar Ele, para você vir na igreja, contar o testemunho, falar: Senhor, Deus abençoou, Deus fez aquilo que o profeta falou, Deus fez aquilo, olha, estou com a minha família aqui toda junto comigo, eu fui curado, eu fui liberto, eu estou com um carro, Deus preparou um carro, Deus preparou uma casa. Então você quer que esse dia chegue logo. Então você começa a fazer as coisas do seu jeito. E foi assim que Abrão começou a fazer. Começou a fazer do jeito dele, da forma dele. E a esposa dele também começou a fazer da forma dela. Porque o tempo foi passando e eles foram ficando mais velhos. Passa-se 10 anos e nada de ter um filho. Então eles precisavam, era como se fosse uma obrigação, ver que tudo aquilo que eles fizeram lá no passado, sair do meio da parentela, ir para outro lugar, que aquilo fosse verdade, que aquilo fosse se concretizar, que Deus ia realmente fazer aquilo que Ele tinha prometido lá, quando tirou eles de Ur dos Caldeus. Aleluia. Então a gente vai fazendo dessa forma também na nossa vida. Verdade. Porque a gente quer a bênção mais rápido. Não só porque a gente quer se sentir o melhor, mas não, a gente quer glorificar Deus. O sentimento não é ruim. E Deus sabe que o teu sentimento, o meu sentimento não é ruim. Ele sabe que o nosso desejo não é só aquele irmão contando a obra. Eu também quero contar. Porque eu quero dizer que Deus também foi bom na minha
e começo a trabalhar do meu jeito. Aleluia. Aleluia. O tempo passa, o filho não vem e a angústia vai crescendo, porque se eu vou ser pai de muitas nações, como é que o filho não vem? Aleluia. Deus falou, olha para as estrelas, você vai ser um pai de muitas nações, mas eu olho para o lado, não tem ninguém me chamando de pai. Como que eu vou fazer? Essa voz que eu ouço há tanto tempo falando comigo, está falando para me esperar, para me ficar calmo, para mim esperar o tempo certo, mas não vem. Mas Abraão ainda ficou lá dele. Mas mulher, geralmente, é um pouquinho mais ansiosa, porque eu oro só um pouquinho. Sarai olha e vê que tem uma serva que trabalha na casa dela, chamada Agar, jovem, que poderia ter filhos. Então, na cabeça de Sarai, aquela seria a solução para que aquela promessa se concretizasse. E naquele tempo era normal isso. Se o homem se casasse com uma mulher estéril e ela não pudesse ter filho, ela poderia tomar uma serva e a serva coabitasse com o esposo e tivesse um filho, mas o filho seria da esposa, não seria da escrava. Isso era uma lei daquela época, era uma cultura daquela época. E isso acontecia. Então Sarai fala para Abraão: olha, você vai, deita com a serva, ela vai gerar um filho, mas esse filho vai ser meu. Na cabeça de Sarai, aquilo ia acontecer. Então Abraão ouve, não discute, porque na cabeça de Abraão também a promessa de Deus ia se cumprir dessa forma. Não, a minha descendência vai ser grande, não importa de quem vai ser, mas a minha descendência vai. Então Abraão concorda. Agar engravida, só que ao descobrir que ela estava grávida, Agar olha para Sarai e começa a desprezá-la. E isso começa a criar uma revolta muito grande em Sarai, porque Sarai não tinha planejado daquele jeito. E às vezes, quando nós pegamos com a nossa mão, as coisas fogem do nosso controle. Aleluia. Porque a gente não esperou o tempo certo para Deus fazer do jeito dele. E Deus, Ele sabe dirigir melhor do que você. Aleluia. Pode ter óleo na pista, pode ter enchente na frente, mas Deus sabe dirigir. Você pode falhar no volante, mas Deus nunca falha na direção. Porque não era essa a direção que Deus havia dado para os dois. Mas o erro já estava feito, já não tinha como remediar. Agar já estava grávida, mas Sarai, tomada por um sentimento de ódio, porque ela estava sendo afrontada pela serva, e agora a serva, obviamente, que olhava para ela e dizia: eu posso ter filho e você não pode. Da mesma forma que Ana sofreu também na mão de Eucana, é isso? Ou Penina? Penina vinha até Ana e a afligia. E só quem sofre a aflição que sabe. Só quem sofre a agressão que sabe a dor da agressão.
E aquela mulher sendo agredida pela serva, aquilo foi uma facada no peito dela. E ela não aceitou. E mais do que rapidamente ela disse para Abraão: olha, com essa mulher eu não quero viver. Tira essa mulher daqui da minha frente. Do jeito que ela está me tratando, não vai dar certo. Nesta casa não vai ter jeito. Mas aí então Agar toma uma decisão, já que está, porque Abraão deu todo o poder para Sarai fazer. Ó, ela é a tua serva, não é minha. Então faz do jeito que você quiser. Abraão deixou para Sarai tomar a decisão. Olha como esses conflitos familiares vão mostrando que quando Deus não está no negócio, tudo vai caindo, tudo vai quebrando. Aleluia. Porque nenhum estava seguindo a direção de Deus. Deus não mandou Abraão deitar com Agar. Deus não mandou eles pararem de ter fé. Deus não mandou eles de repente criarem uma nova estratégia para Abraão virar o pai da nação. Não era desse jeito que Deus queria. Glória a Deus, aleluia. Mas a decisão já tinha sido tomada e o erro já estava feito. Então precisava de uma solução. Mas naquele conflito, daquele jeito, não dava para continuar. Eu não sei o conflito que você está vivendo hoje, mas Deus tem uma resposta para você no teu conflito. Aleluia. Ele vai te dar uma direção. Glória a Deus. Então, Agar chega, sai da casa e vai caminhando pelo deserto. E no deserto tem resposta, irmãos. Glória a Deus. O melhor lugar para a gente ter resposta é o deserto. Tem gente que quer buscar resposta com ar-condicionado, mas não vai acontecer. Aleluia. A resposta vai vir no deserto. Glória a Deus. E o anjo do Senhor, quando Agar estava caminhando junto a uma fonte no deserto, um anjo do Senhor para Agar. E ele pergunta: de onde você está vindo e para onde você está indo? Então nessa noite, Deus pergunta para você: de onde você está vindo e para onde você quer ir? O que te fez ir para a casa do Senhor nessa noite? Mas qual é o desejo do teu coração? Para onde você quer ir? Agar não queria ir embora. Ela não queria, mas aquela situação não tinha como resolver. Então ela tinha que sair com uma criança no seu ventre. Abraão também falhou nessa parte. Dispensar, permitir que uma mulher fosse naquela situação. Mas irmãos, Deus ele mexe até no coração do homem para mostrar que a vontade dele tem que prevalecer. Ele tocou lá no coração de Faraó por várias vezes. Moisés vai até o Faraó uma hora fica bonzinho, outra hora começa a brigar, uma hora fica bonzinho, outra hora começa a brigar, porque Deus tinha que mostrar o poder dele através de Moisés. Então Deus mexe no coração, como mexia no coração de Saul. O espírito mal da parte do Senhor invadia Saul para ele ir contra Davi, e era esse o projeto de Deus. Tinha que acontecer dessa forma. Então às vezes a gente não consegue compreender por que Deus nos lança para um deserto. Mas é que se ela estivesse dentro da casa de Abraão, ela não ia conseguir ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, você tem que ir no silêncio, no deserto,
explica para ele o que está acontecendo. Ela estava fugindo da sua senhora. Então o anjo começa a dar orientações para ela. E essas orientações, amados, são muito difíceis. Eu me lembro, eu posso fazer um adendo aqui num testemunho meu. Quando eu tive que desempregado, sem dinheiro, sem condição financeira nenhuma, fui despejado de uma casa, não tinha para onde ir, mas era servo de Deus, era servo do Senhor. Um pouquinho que eu ganhava, eu dava o dízimo na igreja, dava o dízimo de R$1, de R$2, de R$5, nunca deixava de pagar a passagem para dar o de oferta na igreja. Eu tinha muita fé, irmãos, talvez até mais do que hoje, porque eu era corajoso, era muito mais ousado do que eu sou hoje. Eu enfrentava mesmo, não tinha medo não, mas estava sofrendo, estava padecendo, e eu tive que ir morar no local de um parente meu. Entre aspas, eu tinha direito até de morar naquele local, mas as situações estavam tão complicadas que eu não tinha para onde ir, então eu tinha que ir para lá de qualquer jeito. E comecei a sofrer muito naquele lugar, humilhações terríveis, a ponto de, para evitar de ficar dentro da casa, eu subia no teto da casa e ali eu passava horas com garoa, às vezes um pouco de chuva, me escondendo numa parte, que era uma casa colada na outra, me escondendo ali numa parte para não me molhar. Mas isso aconteceu por várias vezes, e eu esperava que todas as pessoas da casa dormissem, aí eu descia e ia para dormir, para não passar por aquela humilhação. Um dia meu coração estava tão aflito que eu, conversando com a agora missionária Cristina, que não está aqui hoje, mas missionária, aquele dia na casa dela, e a gente conversando ali na rua, eu falei: olha, eu preciso orar com vocês. Ela uma mulher de oração. Eu falei: eu preciso orar junto com vocês, minha alma está muito aflita. E ela chamou uma outra serva do Senhor, irmã Rita, e lá na casa dela, elas oraram por mim, buscaram a Deus por mim. E na levantar da oração, a serva do Senhor olhou para mim e disse assim: irmão Wagner, Deus se agrada de você. Deus está se agradando do teu sacrifício. Ele sabe o que está dentro do teu coração. E assim como você tem enfrentado essa luta, Deus manda te dizer: entra calado e sai calado. Não discuta, não briga, não faça aquilo que a teu coração muitas vezes quer. Entra calado, baixa a cabeça, mas um dia Deus manda te dizer: eu vou te exaltar na terra, vou te dar emprego, vou te dar casa, vou te dar família. E aquele que se levantou contra você vai te parar na rua e vai te pedir perdão. Aleluia. E assim, eu saí daquela casa, mas cheio de fé, com os mesmos problemas que eu tinha antes, mas agora com a direção de Deus. Porque às vezes você veio para o deserto, nessa noite você está se encontrando no deserto e você não sabe de onde você está vindo e nem para onde você está indo. Mas Deus nessa noite está dizendo: vai para o banco do passageiro, deixa eu ficar na direção. Hoje eu te
acontecer. Perceba que nesse testemunho que eu contei, foi a mesma coisa que o anjo disse para ela. Você vai voltar para lá, se humilha para Sarai, baixa a tua cabeça, deixa ela falar o que ela sente, porque ela também tem amargura no coração, ela também tem tristeza de alma. Então deixa, vai lá, fica quietinha, mas Deus manda dizer para você, do teu filho, eu também farei uma grande nação. E a mesma promessa que eu tenho para Abraão, eu faço para o teu filho. Ele vai ter muitas nações. Santo é tua palavra. Aleluia, Então, Jesus. Santo Deus. a direção que ela precisava, ela encontrou ali. E ela teve que voltar, porque às vezes a gente tem que voltar atrás, irmãos. Verdade, Senhor. Aleluia. E quando a gente volta atrás, a gente tem que ter humildade. Porque se não tiver humildade, você não vai conseguir voltar atrás. Aleluia. É, Santo Deus. Mas o segredo está aí. O segredo está na atitude da humildade. Você vai ter que pedir perdão. Ainda que no seu coração você diga, eu não tenho culpa. Ainda que no seu coração você fala, mas eu não fiz nada de errado. Mas o caminho da bênção está por aí. Santo Deus. Está no que você vai falar. Santo Deus. E a Agar obedeceu. Fez do jeito que Deus mandou. Santo é tua palavra. Voltou para lá, pediu perdão. Santo Deus. Pediu perdão para Sarai. Disse, olha, eu me humilho diante de você. Não deveria ter feito o que eu fiz. Não deveria ter falado as palavras que eu falei. Santo Deus. Minhas palavras foram muito duras com você. Minhas atitudes foram extremamente grosseiras com você. Não deveria ter agido dessa forma. Então eu peço para você, Sara, olha, me perdoa, me permita entrar novamente debaixo do teu teto. Me permita entrar debaixo do teu aposento. Eu preciso novamente estar aqui com você. E Sarai recebeu. E voltando para o meu testemunho, eu fiz o que Deus mandou fazer. Fiz do jeito que Deus estava mandando fazer. Continuava entrando em silêncio e saía em silêncio. Entrava em silêncio dentro de casa e saía em silêncio, esperando Deus fazer a obra. Um dia, uma irmã para do meu lado e disse que estava viajando para o Nordeste, ia deixar a casa dela sem ninguém, se eu gostaria de cuidar da casa dela. Ela falou, vai lá, tem comida à vontade, tem eu fiz compra, tem um monte de coisa lá, tem arroz, tem feijão, tem mistura, tem roupa, aliás, tem móveis, tem televisão, tem tudo que você precisar. Durante o tempo que eu passar, que eu vou passar uns meses lá no Nordeste, você pode ficar na minha casa. A casa é tua, não vai pagar conta de luz, não vai pagar conta d'água, é tudo teu. Aleluia. Glória a Deus. Deus começou a me exaltar ali, porque eu ainda estava desempregado. E o tempo que eu fiquei na casa dela foi o tempo que eu fiz um processo seletivo. Eu nem não passei no processo seletivo de primeira, mas próximo da data dela retornar lá da Bahia, né? Eles são baianos. Próximo da data deles retornarem da Bahia, uma pessoa desistiu. Ou não foi contratado, não sei qual o motivo, mas eu recebi uma ligação, e a ligação dizia, você tem um emprego, Deus preparou um emprego para mim. Aleluia.
Deus falou Santo Deus. para Abraão esperar o tempo certo. E eu tive que esperar o tempo certo de Deus. Em todas essas fases, fui humilhado, tive muitas dificuldades, mas em todas elas, um dia, hoje os sistemas estão bem mais informatizados, eu acabei de conseguir um emprego, eu estava com um nome sujo, porque eu não consegui pagar as minhas dívidas, não porque eu não queria, porque eu fiquei desempregado, fiquei sem dinheiro, nenhum, zero, nada, fiquei sem dinheiro. Meu nome foi para o SPC. A empresa disse que não contrataria se o nome tivesse no SPC. Mas eu fui contratado. Aleluia. E ela disse que meu nome não estava sujo. Oh, E no outro mês eu descobri que meu nome estava sujo. Então Deus, até nisso, Deus fez uma obra. Se Ele mexeu no computador, não me interessa. Se Ele tocou na mulher que estava na frente do computador, também não me interessa. O que interessa é que Deus fez a obra. Aleluia. E quando Deus quer fazer, Ele mexe em máquina, mexe em tudo, para colocar você onde Ele quer que você fique. oh, glória. Verdade, Senhor. Aleluia. E eu voltei na mesma loja que eu estava devendo. Eu era tão corajoso que até isso eu fazia. Hoje eu não faria, eu não teria coragem de fazer. Olha que eu voltei na mesma loja. Fiz para fazer um acordo. Ó, estou devendo X para vocês. Que eu sou assim, irmão, não consigo dever um centavo para ninguém, porque eu não consigo dormir. Eu fico muito ruim. E então, o primeiro salário já fui na loja, porque eu queria resolver meu problema. E eu cheguei na loja e falei: olha, eu estou devendo isso para vocês, como que a gente pode pagar, tal. Aí na loja, falava: você vai pagar de tal forma. Ela falou assim: então, vai ficar ruim pra... Eu falei: que eu estava precisando comprar algumas coisas também, né? A gente tem que fazer, gente, ué. Já tem que falar, já tem um não, né? Vai que tem um sim. Aí a atendente falou: olha, a vendedora, vai ser difícil. Como você está fazendo um acordo com a loja hoje, ela falou: eu conheço o caso de que consiga no dia do acordo fazer compra. Mas ela falou: eu vou lá em cima. Você aguarda um pouquinho aí? Eu falei: aguardo. Fiquei lá sentado, esperando. Depois demora um tempo, a vendedora vem e fala: olha, realmente você, ela falou, você tem muita sorte. Mas a gente sabe que nós não temos sorte. Nós temos Deus. Aleluia. Ela falou: pode escolher o que você quiser, que você vai poder comprar hoje. Deus é tão bom que devendo para a loja ainda abriu crédito para mim. Dá para entender as coisas que Deus faz. Então, quando Deus quer fazer, Ele faz. Mas espera o tempo de Deus, deixa Ele trabalhar na tua vida. Eu tinha que passar por essa fase para saber até onde um homem é capaz de chegar, não sendo humilhado, sendo maltratado. Mas se você continuar com fé, lá no fundo do poço, Deus coloca uma mola para você e tira você do poço. Quando Ele te tirar, você vai ficar mais alto do que aquele que te humilhou. Porque um dia, andando na rua, lembra que eu falei para vocês que aquela mulher pregou para mim e disse que aquela pessoa que me humilhava, ela ia me pedir perdão? Um dia a pessoa me parou na rua, disse assim: Wagner, essa pessoa está arrependida e ela quer te pedir perdão por tudo que ela fez você passar, porque ela disse que você não merecia ter passado pelo que você passou. Deus me exaltou, irmão. Aleluia. Então hoje eu não sei qual
O tempo passou. Ismael nasceu, foi crescendo. E lá no capítulo 21, no versículo 14, fala que Deus cumpriu Santo Deus. a promessa que ele havia feito para Abrão e Sara. Aleluia. Oh, glória. Já não era mais Abrão, era Abraão. Já não era Sarai, era Sara. Deus mudou o nome deles. Deu um filho para eles chamado Isaac. E quando, aí sim, eles receberam a promessa que Deus havia feito para Abraão. Lá no passado, quando ele tinha 75 anos, aos 100 anos, Abraão tem um filho. Tem um filho com Sara, que tinha 90 anos. Coisa E essa mulher chegou a dar risada quando o anjo apareceu um ano antes, quando ele tinha, Abraão, 99 anos e ela 89. Quando ele aparece lá na casa deles e reforça a promessa que Deus tinha na vida deles, a Sara vai de canto, assim, num canto, e começa a dar risada. Depois, quando ela é interpelada, quando questiona por que você estava rindo, não, eu não ri, jamais eu ia rir. Ela não acreditava que Deus era capaz de fazer um milagre na vida de uma mulher com 89 anos, que obviamente o seu ventre não tinha possibilidade de gerar um filho, mas era vontade de Deus. E se é vontade de Deus, não importa como que está o ventre, Deus faz um milagre no ventre, transforma, renova, faz tudo novo. Aleluia. Porque a vontade de Deus tem que acontecer. Não importa quem é contra, não importa o que a medicina fale, porque a medicina é muito boa, mas ela tem limites. Quando chega no limite da medicina, é onde entra a mão de Deus, é onde entra o impossível. Aquilo que não é possível para o homem é possível para Deus. Então, eles têm um filho, nasce Isaac, e os conflitos voltam a acontecer, porque família não é fácil. Imagine família desse jeito, né? Se você conviver com família já é difícil, imagine nessa situação. Filho, pai de dois, um da escrava, outro da esposa. Imagine a situação. É só você imaginar como que era o ambiente familiar. Por mais que Abraão fosse um homem de Deus, o ambiente não era bom. Mas a Bíblia diz que quando Isaac nasce, Ismael, que já tinha ali seus 14 anos mais ou menos, 15 anos mais ou menos, ele começava a zombar de Isaac. Então era aquele menino, né, difícil, né? Aquela criança difícil de se conviver. E isso começou a afetar novamente a relação de Sara com Agar, a ponto de aí o próprio Abraão ter que concordar que realmente não dava mais para continuar as duas famílias aqui dentro. E o próprio Deus entrou na jogada e falou: agora é comigo, agora sou eu que estou dando, eu que estou concordando. Tira ela daí, que não dá. Eu prometi uma coisa para vocês, vocês não fizeram do jeito que eu queria, então tira Agar daí. Deixa ela viver a vida dela longe de você. Você com Isaac, Agar vai lá com Ismael e cuida dele. E eu tenho promessa na vida de Ismael também, então para onde ele for, eu vou abençoá-lo. Glória a Deus. E foi. Só que
vai viver a tua vida. Olha a situação. Menino já tinha ali seus 14 anos, mas é uma situação complicada para se viver. E para onde Agar volta? Lembram que da primeira vez, quando ela estava grávida de Ismael, ela foi para o deserto? E aqui a Bíblia diz que ela voltou para o deserto. Tem vezes que você não vai só uma vez para o deserto. Você vai ter que ir 2, 3, talvez 4. Santo é teu nome. Mas no deserto você vai ouvir Deus. Glória a Deus. Se você não está ouvindo Deus no ar-condicionado, lá no deserto você vai ouvir Ele hoje. Glória a Deus. Ah, você vai ouvir. Santo Deus. Tá tudo seco, mas você vai ouvir Deus falar. Santo Deus. Porque ela teve que voltar para o deserto, lá onde ela tinha ouvido o anjo falar com ela. Lá onde o anjo se apresentou e falou. Agora, novamente, ela está no deserto. E agora está pior do que antes. Porque a água acabou. E ela olha para um lado, olha para o outro, não tem água para o filho dela tomar. Ismael não tinha água para tomar. Então, era um lugar seco, não tinha alimento, não tinha bebida, não tinha nada. E Agar olha e diz, para ela mesma, eu não quero ver meu filho morrer. Não quero ver ele passando por isso. Porque às vezes a gente toma a dor do outro, não é verdade? Às vezes a gente toma a dor do outro, mas às vezes a gente não quer ver a dor do outro. No caso de Agar, ela não queria ver a dor do filho, então ela coloca ele num local, embaixo de uma árvore, e ela diz, e ela sai dali de perto dele, e pensa com ela, vou esperar ele morrer, e eu não tenho coragem de vê-lo morrer. E às vezes a gente não tem coragem de ver alguém sofrendo, a gente não quer ver a pessoa sofrendo, nossa alma fica abatida, porque a gente não quer ver alguém sofrendo, e a gente se entristece demais. Mas note que tanto ele quanto ela estavam no deserto. Ela não fugiu do deserto, ela ficou a um tiro de flecha dali de onde ele estava. Então eu não sei quanto tem mais ou menos, não pesquisei isso, mas um tiro de flecha deve ser alguma coisa um pouco depois da casa, né? Mais um pouquinho para lá. Enfim, é o espaço onde ela conseguiria visualizar ele, mas não ver a dor dele. Então ela esperava a morte de Ismael. Obviamente que ela esqueceu daquilo que o anjo havia falado para ela da outra vez que ela estava no deserto. Porque a gente esquece das promessas de Deus. E se a gente esquece da promessa de Deus, Deus permite que a gente volta para o mesmo lugar de onde nós ouvimos a promessa. Glória a Deus, aleluia. Às vezes Deus permite que a gente volte para o mesmo deserto, o mesmo lugar, porque Ele precisa novamente ter um encontro com a gente. Glória a Deus. Agar ali esperando a morte do filho, e o anjo aparece novamente para ela. E o anjo brada. E ele não fala agora de onde você veio, para onde você vai, porque ele sabia dessa vez para onde ela estava indo. Ela já estava na direção, ela já estava indo para o lugar certo, mas ela parou no meio do caminho. Às vezes você sabe o lugar certo, sabe o caminho, sabe onde você quer chegar, mas você parou no meio, parou na metade. Hoje Deus vai te levantar e vai fazer você caminhar. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus fala para Agar assim: olha,
versículo 17, capítulo 21. Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde ele está. Aquele rapaz clamou, aquele rapaz falou, 14 anos, ele sabia quem era Deus. Tem alguém clamando por você. Tem alguém falando com Deus ao seu respeito. E Deus manda dizer: eu ouvi aquilo que essa pessoa falou para mim. E hoje eu te trago resposta. Não temas. Levanta-te. Vai até o moço. Pega ele pela mão. Porque lembra, Agar, eu farei dele uma grande nação. Então Deus, nessa noite, fica de pé em nome de Jesus. Deus, nessa noite, está reforçando a promessa que Ele fez na tua vida um dia. Foi no deserto que Ele falou para você: eu tenho parte contigo, eu tenho promessa na tua vida. E hoje você está no deserto de novo, e Deus manda dizer: eu tenho parte contigo, e eu coloco alguém do teu lado para pegar na tua mão. Você não vai ficar sozinha. Não tem solidão para quem serve a Deus. Porque se não tem gente para pegar na tua mão, Deus manda um anjo pegar na tua mão, te levantar. Porque foi isso que Ele fez com Agar. Levanta, Agar, de onde você está. Vai até o moço, pega na mão dele, levanta ele, dá água para ele, dá comida para ele, assim como Deus fez lá com Elias. Come desse pão, bebe dessa água, caminha mais, Elias, porque a tua caminhada é longa. E foi isso que Deus falou para Ismael. Eu ouvi a voz do moço. Aleluia. Deus ouviu a tua voz. Deus ouviu o teu clamor. E hoje você tem a resposta de Deus para a tua vida. A Bíblia diz lá no versículo 19, capítulo 21. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu odre de água, e deu de beber para Ismael. Abriu os olhos, quer dizer, o olho estava fechado. Só abre o olho quem tem olho fechado. Só enxerga, só começa a enxergar quem estava cego. Se você já enxerga, você enxerga tudo. Se o seu olho está aberto, você está enxergando tudo. Então Deus abriu os olhos dos dois naquele dia. O deserto abre os olhos espirituais. No caminho de Damasco, Paulo teve os olhos fechados com escamas, porque era necessário ele parar de enxergar aquilo que ele enxergava no passado. E depois da oração de Ananias, depois da oração por imposição de mãos de Ananias, as escamas caíram dos seus olhos, e a partir dali Paulo não enxergaria mais aquilo que ele enxergava antes. Ele não enxergaria mais a capa que ele pegava enquanto seus soldados martirizavam Estevão. Que a Bíblia diz que enquanto Estevão estava sendo martirizado, Paulo pegava a capa, que era uma tradição daquele que era o líder. Ele pegava a capa dos soldados, para os soldados irem e fazerem o que tinha que ser feito. Mas Estevão olha para o céu e ele disse que ele estava vendo os céus abertos, mas ao mesmo tempo Estevão
foram. Exatamente. Os ismaelitas foram de geração em geração, onde são os ares. Não acabou, irmão. É tremendo quando Deus fala: eu vou dar uma grande nação. A nação não acaba. Quando Deus fala para você: eu vou te dar, Ele vai te dar. Fica nessa fé. A começar por mim. Essa palavra veio primeiro para mim, e eu estou tomando posse dela em nome de Jesus. A palavra veio primeiro para o pregador, e eu creio que aquilo que Deus prometeu na minha vida, Ele é fiel e justo para cumprir. E aquilo que Ele prometeu na tua vida, você vai sair daqui. Olha, se está no deserto, espera, Deus está falando com você e tratando com você nessa noite. Olha, eu sou contigo, eu vou pegar você pela mão e eu vou te fazer uma grande nação na terra. Você vai dizer, como aquele carcereiro na palavra que o diácono pregou na última quinta: o carcereiro vai chegar e vai dizer: o que eu preciso fazer para ir para a vida eterna? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então hoje é promessa para você, é promessa para o filho, é promessa para o pai, é promessa para a mãe, é promessa para o vizinho, é promessa para o primo, é promessa para toda a tua família. Deus seja louvado.